esta semana fui surpreendido com uma notícia de uma PL promovida pelo nosso prefeito municipal de Piracicaba, aonde ele sugere nessa PL, ou melhor, já é um projeto de lei, né? Então ele questiona, coloca como sanção uma multa àquela pessoa que alimentar moradores em situação de rua. Eu fiquei tão assustado com essa informação que eu fui conferir se aquilo era verdade, porque eu vi no Instagram e eu falei, será que é sensacionalismo de alguém? Fui conferir, descobri que é verdade. É um projeto de lei da prefeitura. Esse projeto de lei está sendo questionado por vários órgãos, várias entidades, mas fica o susto de eu ter visto aquela notícia. Essa notícia me pegou de surpresa, porque eu acho que uma prefeitura tem tantas coisas mais importantes, né, para se preocupar a nível de projeto de lei, vai se preocupar com isso. E eu fico tentando entender o motivo. Então, especula-se que o motivo é a vontade de tirar das praças estes moradores de rua. Só que eu também questiono, eu paro de deixar as ONGs que os alimentam, a alimentá-los, e eles ainda vão ter fome. O que eles vão fazer para se alimentar? Então, será que é um movimento que tem algum amparo, nem legal, social? O que você acha disso, Wilson? Alan, em uma palavra, eu diria que é abominável. Abominável, e é um movimento que não é local, é um movimento nacional, né? A extrema-direita, de uma maneira geral, tem essa visão. O neoliberalismo tem essa visão, a visão de cada um por si. Se você é pobre por sua responsabilidade. Você é pobre porque você não fez o suficiente. Você é pobre porque você não gosta de trabalhar. Então, esta é a causa da pobreza, segundo essas pessoas. A sociologia tem duas visões desse cenário. Uma visão que é estruturalista, que procura entender a pobreza com base nas questões estruturais da sociedade, das instituições, que impedem algumas pessoas de ter acesso a alguns recursos para que elas tenham uma vida digna. E existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva individualista. E é essa que a gente está comentando aqui. A perspectiva individualista diz que cada um é responsável por si mesmo, é cada um por si. Agora me diz, onde essa visão se conecta com o cristianismo? Em que ponto essa visão se conecta ao espiritismo? Lembrando que o espiritismo, ele se populariza no Brasil, sobretudo, pela visão de caridade que ele tinha em relação aos pobres. A gente, vale aqui lembrar de Chico Xavier, embaixo do abacateiro, uma vez por semana, atendendo filas de pessoas carentes. Naqueles momentos ele doava tudo aquilo que ele recebia daqueles que tinham mais posses, que o visitavam durante a semana. Ele ia recebendo, ele recebia dinheiro, ele recebia objetos, relógios, objetos de valor de uma forma geral, e ele distribuía isso para as pessoas uma vez por semana. Ele distribuía comida. É claro que a gente vai entender que houve uma evolução social na assistência social de lá para cá. Não existiam equipamentos do Estado para poder atender essas pessoas. Hoje entendemos que exista. E é aí que entra a desculpa, a argumentação de quem defende esse projeto. A argumentação, Alan, porque a gente tem que colocar os dois pontos aqui para poder discutir isso de uma maneira mais clara possível. Na verdade, a argumentação sobre a criação de um projeto como esse, que impede as pessoas de doarem alimentos aos moradores de rua, é regulamentar essa atuação. Eles vão argumentar que isso é para a segurança dos moradores de rua. Então a produção dos alimentos tem que seguir determinados roteiros, tem que ter determinadas inspeções, para que isso não afete os moradores de rua, que não possa causar um mal à saúde dessas pessoas. Então essa é a argumentação. Se nós estivéssemos conversando aqui com algum representante desse projeto, com quem propôs, ou com o prefeito, certamente seria isso que ele ia dizer.
Tá? Mas nós sabemos que por trás disso existe sim essa visão que você falou, higienista, essa visão de limpeza. E aqui a gente tem que citar quem trabalha nessa área, que é o padre Júlio Lancelotti, é uma referência nessa área. Há anos ele trabalha auxiliando os moradores de rua, oferecendo comida, enfim. Ele usa o termo aporofobia, que não foi criado por ele, mas esse termo revela um comportamento de medo, mais do que medo, de aversão aos pobres. As pessoas, elas querem distância dos pobres. E o mais assustador, Alan, de tudo isso, eu comecei a minha fala com a palavra abominável. E o mais assustador é a gente pensar no apoio popular que existe em medidas dessa natureza. Eu quero aqui lembrar o prefeito de Florianópolis. Está fazendo alguma coisa muito parecida com isso. Lá, quando a pessoa chega na rodoviária de Florianópolis, já tem equipes da prefeitura que abordam essas pessoas e, na maioria das vezes, a maior parte dessas pessoas que chegam na cidade, se não tem um emprego fixo ou se não tem um endereço fixo, elas são convidadas a voltar. Ou se elas não estão indo para turismo, elas são convidadas a voltar para onde elas vieram. Inclusive, eles pagam a passagem de volta. Então, Wilson, nós temos um problema sério que me remete a uma política higienista, como nós falamos, que aconteceu no final do século XVIII, começo do século XIX, na França. Paris começou a ser chamada de cidade de luz. Então, todos os pobres, os moradores em situação de rua, que estavam ali soltos, sem um destino na cidade, foram levados para sanatórios. Veja que sanatórios vem de sanitizar. É uma vontade de limpar a cidade. Agora eu fico com várias perguntas assim sobre esse movimento, né? Porque eu concordaria com a preocupação alimentar destes moradores na qualidade, na regulamentação, desde que a prefeitura, então, oferecesse essa comida em primeira mão, num local previamente determinado e combinado, ou em vários locais, né? Porque aí tem um outro problema de logística. Uma coisa é eu montar um local, sei lá, num endereço qualquer e convidar o morador de rua a ir lá se alimentar, mas nossa cidade é grande. Então, tem lugares, eles não conseguem nem pegar transporte público, esses moradores. Eles vão a pé, atravessar uma cidade para chegar num determinado endereço. Então, hoje, o que eu vejo com as ONGs que entregam almoços, café da manhã, marmitex, enfim, comida para esses moradores, eles vão até o morador de rua. Né? E esse trabalho existe da prefeitura? Que eu saiba, não. Então, nós temos um problema. Está querendo regulamentar aquilo que ele não oferece. E ela é interessante, né? É o campo seu para falar, na verdade, como psicanalista, mas a gente vai entender que essas pessoas, quem são essas pessoas que estão na rua, né? Por que elas estão na rua? Elas não moram na rua. A rua não é moradia de ninguém, não é lar de ninguém. Por isso que nós falamos hoje, não falamos mais moradores de rua, ninguém mora na rua. Falamos pessoas em situação de rua, ou seja, é uma situação temporária. Mas o que as levou àquela situação? Do ponto de vista psicológico, um trauma profundo, uma dor que ela não conseguiu superar, um problema biológico mesmo, fisiológico, uma doença, patológico. Né? Por exemplo, o vício que ela não consegue superar. Ela não está lá porque ela gosta daquela vida, porque ela não consegue ter outra vida. E ela perde a sua humanidade quando vive nessa situação. Ela perde a sua visibilidade. Perde valores, isso. Perde valores. Não dá pra gente falar assim, nossa, mas essa pessoa tá dormindo no chão. Aquilo não é valor para ela mais. Ela, quando deu sono, ela quer dormir, é só isso. E elas têm muito sono, porque se alimentam muito pouco, são muito fracas. Né? Então, é natural que elas durmam muito, por fraqueza. A gente está falando de pessoas doentes, em vários aspectos, espiritual, psicológico, físico. Você, quando conversa com algumas pessoas, dizem, mas a prefeitura tem lá o albergue, a pessoa pode ir lá, só que eles não se sujeitam, eles não querem tomar banho na hora que tem que tomar banho, eles não querem comer na hora que tem que comer. Eu já conheci, Alan, pessoas ricas que tiveram problemas de depressão, que tiveram acesso a médicos excelentes,
que tiveram acesso ao que havia de mais moderno em termos de medicamentos, de acompanhamento, e essas pessoas muitas vezes não conseguiam sair da cama para trabalhar, não tinham força para se higienizarem, para tomar banho, para limpar o ambiente onde elas vivem. Isso tudo é uma doença. Agora você imagina isso numa família rica, como é tratado, quais os recursos que essa pessoa tem, e é difícil superar essas situações. Agora você imagina esse pobre na rua, sem acesso a nada disso. Como ele consegue superar uma coisa dessa? É claro que ele vai para o álcool. Inclusive, existem hoje movimentos, como eu sou psicanalista, da psicanálise na rua, voltada para pessoas que não têm condições, uma psicanálise social. Não deixa de ser uma preocupação que eu gostaria até de praticar. Hoje não pratico por falta de tempo, né? Mas é um projeto que eu não tiro do meu norte. Uma hora eu vou aplicar de alguma forma esse projeto social. Por quê? Porque as pessoas têm necessidade emocional em qualquer nível social. E imagino eu, até por acompanhar alguns, que nas camadas menos favorecidas financeiramente tem mais problemas ainda, porque passar fome é algo terrível. Quem nunca passou, eu vou dar um exemplo. Às vezes você atrasa 1 hora para um almoço. É um exemplo bobo. E você já fica irritado, você começa a perder a sua paciência, a você sua está numa reunião, você já quer terminar aquela reunião rapidamente. Você quer ir comer. E isso porque você sabe que saindo dali você vai ter o que comer. Agora imagine a pessoa que sente isso e não tem o que comer. Então, essa palavra aporofobia, que é essa aversão a pobre, muitas vezes é assim. No Brasil, nós temos uma camada de ricos muito pequena. Ricos, né, com a acepção total da palavra rico financeiramente, tem uma camada, uma porcentagem pequena. Nós temos uma grande porcentagem que é conhecida como classe média. E eu acredito que essa camada social, isso aí é mais da sua área, mas eu me arvoro aqui em defender esse conceito. Essa camada social tem medo da pobreza, porque tem medo de ser pobre. Então, ela vira quase que um contenedor social do pobre no lugar do pobre. Então, ele desenvolve uma aversão a pobre. Ele quer que o pobre seja excluído do contato social. Ele quer fugir de um dia ele poder estar ali, naquele rol da pobreza. E como eu já tive contato com muitos moradores de rua, eu poderia falar para você que as histórias são as mais diferentes possíveis do porquê a pessoa vai parar na rua. Mas eu posso assegurar que não é por gosto, num primeiro momento. É normalmente por uma necessidade ou por falta de como cumprir as suas necessidades básicas. Ele acaba se abandonando a rua. A rua é um ambiente muito difícil. Eu tive um amigo que ele é budista, que vem de uma família financeiramente bem organizada, mas ele resolveu fazer um voto de pobreza no budismo e ele foi morar 1 ano na rua. 1 ano na rua. Ele me conta as histórias desse período. Ele sofreu todo tipo de violência. De muitas formas. Ele passou fome muitas vezes. Sede muitas vezes, porque o morador de rua hoje, uma das maiores dificuldades é a água. Água limpa. Água limpa. Hoje em dia, todas as penas que entram nas suas casas têm uma gradinha. Antigamente tinha sempre um registro ali que ele podia parar a beber água na frente de uma casa, que não é a melhor das águas, mas era uma água. Hoje nem isso tem. Então eles têm muita sede, têm muita fome e acabam bebendo águas contaminadas e adoecendo. Sobre esse ponto, Alan, só rapidamente fazendo um adendo, né? O padre Júlio Lancelotti vai falar sobre arquitetura hostil, ele chama. E ele sempre lutou contra isso. A arquitetura hostil, por exemplo, alguns anos atrás, eu acho que no período da pandemia, se eu não me engano, tem uma foto do Júlio Lancelotti, do padre, com uma marreta nas mãos, tirando umas pedras que foram colocadas pela Prefeitura de São Paulo embaixo de alguns viadutos que eram utilizados para que essas pessoas dormissem, eles dormiam ali, né?
repousavam ali. Então a prefeitura foi lá e instalou essas pedras de forma que não era possível. Então ele chama isso de arquitetura hostil. As pessoas desenvolvem, os arquitetos já desenham hoje os prédios, os locais comuns, de uma maneira que não possa haver conforto para alguém se sentar ali, para evitar realmente que os pobres possam se sentar ou ficar ali na frente daquelas edificações. Então é arquitetura hostil. E você sabe que eu lembro com muito carinho da minha avó, mãe da minha mãe, que ela, na casa dela tinha um terracinho, né? Essas casas mais antigas que não tinham garagem, tinha um terracinho. Tinha uma areazinha, uma assim, areazinha, lembro, assim. E ali tinha 3 degraus para você chegar na casa, né? Era um terracinho com esses 3 degraus. Aquele padrão de arquitetura antiga. Ali ela servia almoço para moradores de rua todos os dias. Ela tinha os fregueses, que ela falava que eram os fregueses dela do almoço. E eu acho assim, o aprendizado que eu tive com ela era assim, que às vezes eu parava para almoçar com a minha avó. Ela morava sozinha. E minha avó não tinha geladeira e tinha fogão de lenha. Era uma casa simples, mas era tudo feito com muito amor lá. E ela pegava às vezes alguma mistura, uma carne que fosse, que era para nós 2 almoçar, só. E aí chegava um dos moradores de rua, ela mandava eu fazer o prato e levar para o morador de rua, e ela fazia eu pegar o maior pedaço da carne para dar para o morador de rua. E eu, no começo, moleque, eu falava, vó, deixa para mim, né? Ela falou, não, você come todo dia. Ele, não, leva o maior pedaço para ele. E no começo, eu, moleque, eu ficava meio incomodado, mas e ela fazia eu fazer o prato. E ela pegava prato limpo, que ela tinha os pratos para isso. Ainda ela tinha frutas, tinha limão, laranja, ela fazia o espremer, fazer um suco e levar para esse morador de rua. Ela falou assim, ó, pelo menos hoje ele está alimentado. A gente tem que... E aí ela pegava ainda, que sempre tinha frutas, um saquinho de papel, que normalmente eram os de pão, que na época não tinha os de plástico, punha no saquinho umas frutas e dava na mão dele para ele continuar o dia. Então, veja que essa lei proibiria minha avó de dar comida. Ela ia ser multada, R$3.000 é o valor da multa. R$3.000. E que mal a minha avó fazia para alguém ou para uma pessoa dessa. Ou então, a sua avó teria que ir na prefeitura, se cadastrar, receber visita de fiscal, analisar as condições higiênicas da casa dela, para que ela pudesse fazer isso, que é o que eles estão propondo, é isso. E eles estão propondo ainda o cadastramento de quem recebe a comida. Quem recebe, exato. Agora, que condição uma pessoa dessa tem de fazer um cadastro? Não, isso que eu digo. Você... É absurdo. O objetivo é esse mesmo, né? É evitar que essas pessoas consigam viver, sobreviver. Então, é a aporofobia. Alan, a história que você contou é inspiradora. Ela é muito bonita e me faz retomar a visão de caridade do Espiritismo. Novamente, o Espiritismo não entende a caridade como doação. Então, o que a sua avó fazia não era caridade porque ela doava comida. Era caridade porque ela tinha uma visão sobre essas pessoas. Uma visão de compaixão sobre essas pessoas. Então, a caridade é uma maneira como você vê o mundo. É uma maneira como você lê o mundo, como você interpreta o mundo. Isso é uma visão caridosa. A decisão depois de doar, ou o que você vai doar, é só uma consequência da sua predisposição. Por quê? É possível que você doe sem ter caridade. É possível que você doe por desencargo de consciência, não porque você entende o sofrimento, porque você tem uma interpretação humanista daquela situação, mas você doa porque todo mundo doa, você doa porque você frequenta um templo, ou um centro espírita, ou uma igreja, e teve uma campanha e você doou, e sente que fez a sua parte. Então, é bom quem nos acompanha saber que isso não tem nada de caridade. Não tem nada de caridade. Mas caridade é você olhar para essas pessoas com compaixão, com misericórdia, com amor no coração. Com empatia. Com empatia. Tentando se colocar no lugar daquela pessoa. Alan, o que o Espiritismo diz sobre isso? Vamos para uma questão que Kardec faz ao Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos. Os homens são iguais perante Deus? Essa é a pergunta que Kardec faz. Olha que pergunta interessante.
todo... Quando a gente fala homens aqui no tempo de Kardec, significa o ser humano, tá? O ser humano, os seres humanos são iguais perante Deus? E a resposta do Espírito de Verdade é a seguinte: sim, vírgula, olha a vírgula. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Olha que interessante. Ele demonstra que nós somos iguais no sentido de que nós todos tendemos ao mesmo fim. Estamos apontados, caminhando para o mesmo fim. E qual é esse fim, Alain? É a perfeição máxima a que nos é oferecida chegar. Essa perfeição que vai nos trazer uma alegria indescritível, felicidade, bem-estar, prazer. Todos nós teremos isso. Só que nós não começamos ao mesmo tempo, como espíritos humanos. Existem espíritos mais jovens, existem espíritos mais velhos, existem espíritos com diferenças muito grandes entre si, convivendo juntos aqui. Temos espíritos em vários níveis evolutivos, porque, segundo o Espiritismo, nós vivemos num planeta de expiação e provas. Quer dizer que somos diferentes. Somos diferentes. O planeta anterior é o planeta primitivo, e o posterior é o de regeneração. Então, nós temos vivendo ao mesmo tempo espíritos que recém foram promovidos de um planeta primitivo, ou seja, acabaram de estar promovidos à expiação e provas, e outros que já estão na regeneração, encarnados entre nós para nos inspirar na transformação. Como que é na escola? Na escola, aqueles que entram, é o bicho, né? É. Tem o bicho e tem aqueles que já estão se formando. Então, eles têm que conviver em determinado momento. E um acaba aprendendo com o outro, às vezes até o que não deve, mas é a troca. Então, ao conviver com espíritos recém-oriundos de planetas primitivos, nós temos que entender que alguns vão ter comportamentos muito primitivos entre nós. Outros vão nos inspirar. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, são espíritos que já poderiam viver em planetas de regeneração ou até mais, que reencarnam entre nós para nos trazer a experiência. Agora, existe um problema muito sério hoje, nos últimos anos, que é uma aceitação desta violência pública, que para mim um ato desse é violento, é tão grosseiro que é violento. E eu fico aqui tentando imaginar o que está por trás dessa atitude. Eu acho um grande erro pedagógico a gente ensinar para uma criança que todos são iguais. Baseado nisso que você acabou de dizer, cada um de nós se tornou um espírito humano em tempos diferentes, né? Como você disse, existem espíritos... Fomos criados como espíritos humanos em tempos diferentes. Alguns há milhares de anos, há centenas de milhares de anos, outros recentemente, que você fez a comparação lá com a escola. Alguns estão chegando agora, alguns estão se formando. Então, quando eu falo para uma criança, todos são iguais, é um erro, porque nós não somos iguais. Quando ela vai para a escola, ela vê um magrinho, um gordinho, um alto, um baixo, um que é bonzinho, um que é mais violento, né? Um que é mais quietinho, um que é mais amiguinho de todo mundo. Ela percebe essas diferenças. Ela fala, mas como assim? Nós não somos iguais. Ou seja, nós não somos iguais, e daí a importância de entender as diferenças. Nós somos diferentes, muito diferentes, existe um grande contraste. Não existem dois irmãos que sejam iguais, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e eles podem ser gêmeos, mas eles têm personalidades distintas, porque são espíritos distintos. Então, entendendo essa diferença é o primeiro passo para um pensamento humanista. Entender que cada um de nós, enquanto espíritos, teve experiências únicas. As experiências que você teve, Alain, durante toda a sua jornada espiritual, eu não tive. Eu tive outras. E as que eu tive, você também não teve. Então, é o nosso contato aqui que permite que eu possa aprender com as suas experiências e que você possa aprender com as minhas experiências. O ser humano é um ser social. Nós aprendemos socialmente. Não existe uma pedagogia do indivíduo, existe uma pedagogia social. Nós aprendemos em grupo. Então, essa primeira visão é a visão que forma um humanista. A visão da aceitação que ele tem a aprender com aquele morador de rua. Que a história que aquele morador de rua tem, ela merece ser ouvida, ela merece ser sentida, ela merece ser tratada. Mas existe um ponto que está na resposta do Livro dos Espíritos, que nós caminhamos
para o mesmo objetivo de evolução. Então, apesar das diferenças, e que são muito sérias, né? Nós vivemos entre diferentes, e é isso que nos enriquece como, né, como um animal social, que a gente até tem que falar sobre isso, nos distingue e nos fortalece como o animal talvez acima da cadeia dos animais, pela diferença que temos um ou outro, pelo respeito e pela convivência que faz com que a gente aprenda cada vez mais, porque na convivência eu vou somando aprendizados e vou enriquecendo. Então essa nossa classe animal aqui é uma classe que sempre está aprendendo no diferente. Mas, contudo, entretanto, caminhamos para um mesmo fim evolutivo da perfeição. No final das contas, todos seremos idênticos, né? Com as nossas personalidades, é claro, não perdendo as nossas individualidades, mas seremos perfeitos, baseado nas experiências que nós tivemos. Então é a capacidade de cada um de transformar as suas próprias experiências, as suas próprias dores em lições, para que você possa aprender a se tornar diferente no outro dia. Você com as suas e eu com as minhas lições, e quando elas se conectam, a gente cresce junto. E isso, Alan, essas experiências individuais faz com que nós também desenvolvamos aptidões individuais, aptidões diferentes. Você tem determinadas aptidões, inclinações, facilidades em determinadas áreas que eu tenho dificuldade, ao passo de que eu também tenho algumas facilidades que você talvez não tenha. Então, pensando nisso, é que por essa diversidade de aptidões é que o Espírito de Verdade vai nos explicar as diferenças sociais. Então, existem, sim, diferenças sociais com base em aptidões. Algumas pessoas, por mais facilidade em determinadas áreas, acabam desenvolvendo trabalhos e sendo mais bem remunerados do que outros, que vão trabalhar em áreas diferentes. Mas não significa que esse que é menor remunerado tenha que perder a sua dignidade. A gente está falando de um mínimo necessário a toda classe humana para que ela tenha uma vida produtiva, para que ela possa realizar tudo aquilo que ela é em potencial. E isso, Alan, a fome, a miséria, tira da pessoa, tira essa dignidade. Quando você tem fome, como você vai pensar em questões mais complexas da vida? Se a barriga dói, Alan, então não há como falar em educação, em ajudar essas pessoas sem oferecer um mínimo para elas, que é comida, que é uma roupa, que é aquecer, que é uma boa noite de sono. Então, sim, eu acho importante a prefeitura se preocupar com o que eles se alimentam. Mas eu acho também importante, junto de uma PL dessa, falar, olha, agora vai ter isso porque nós vamos alimentar os moradores em situação de rua, né? Os pobres em situação de rua. Mas não existe isso, né? É só uma vontade de higienização mesmo. Allan Kardec vai perguntar depois, é da natureza a diferença das condições sociais? É da natureza, em outras palavras, a desigualdade das condições sociais? É o que Allan Kardec pergunta. A resposta é, não, é obra do homem. Nós acabamos de falar em diferenças que são naturais, aptidões que vão sendo desenvolvidas a partir de experiências subjetivas, né, do indivíduo mesmo, que levam ele a ter maior ou menor remuneração, mas a desigualdade não é obra de Deus. Isso não é desigualdade, isso é diferença. Percebe a diferença entre os termos? Desigualdade e diferença. A diferença é bonita. É saudável. A diferença é saudável, ela tem que ser exaltada, a diferença, o contraste, quando falamos em pluralismo cultural, é bonito falar disso. Sim. Pluralismo religioso, então as diferenças são boas, desigualdades não são boas. E se a gente avançar ainda desigualdade, a gente pode usar o termo injustiça social, que é um termo que substitui o termo desigualdade social, que é desigualdade aos recursos. Desigualdade é diferente de diferença. Então, desigualdade é você não ter acesso aos mesmos recursos que o outro tem. Porque se você tiver acesso, cada um segue um caminho baseado em suas inclinações, em suas possibilidades. Agora, se você não tem acesso, você tem limitado as suas possibilidades. Você não tem muitos caminhos a seguir. Allan, em Piracicaba tem centros espíritas que trabalham
oferecendo café da manhã, né? Eu conheço Tem. projetos dessa natureza. Sementes de Luz é um Sementes de deles, Luz. E tem outros mais projetos. dois, Tem três, mais dois que fazem isso, um café da manhã. junto, é. Como vai ficar isso? Eu não sei, eu troquei ideia com um dos coordenadores, que eu não vou citar o nome por respeito, e ele está extremamente preocupado também, porque é um trabalho que é feito há mais de 20 anos. Não é um trabalho que começou ontem, né? Então eles já têm os fregueses que ficam ali aguardando a passagem deles. E quantas vezes nesses encontros, e aí eu convido, né, qualquer um que duvide desse trabalho a visitar e ir junto. A conhecer. Vai junto, Exato. vai lá ver, né? Para entender o que é feito, para entender o que é se colocar naquela situação, naquela tarefa, né? Para realmente ter contato com a pobreza. Às vezes a gente vive em bolhas sociais que o pobre nem chega perto. Então eu acho que o cara é pobre porque ele é preguiçoso mesmo. E eu tenho que parar de pensar desse jeito. Eu tenho que entender que a diferença social, promovida pela nossa sociedade, pela nossa cultura, desde a época do descobrimento até os dias de hoje, nós ainda sofremos uma visão colonialista, ainda somos os colonizados. Nós temos que desvelar esta situação, nós temos que deixar de ser colonizados. É o pensamento decolonial. Nós temos que abrir para uma nova visão de mundo, onde o ser humano ele tem que ter dignidade, integridade, basilares para a vida. O que você acabou de falar, com fome, quem que consegue pensar em qualquer outra coisa? Alain, a questão 813. Já está chegando no final aqui, mas isso é importante. Olha. Eu vou ler essa questão porque ela merece ser lida, essa resposta. Kardec vai perguntar: há pessoas que por sua culpa caem na privação e na miséria. Olha, Kardec vai dizer: há pessoas que por culpa delas mesmo, por escolha mal feita delas, porque não trabalhou o suficiente. Essas pessoas que geralmente são criticadas e que são tidas como todas, né? O que não é verdade. Não é verdade. Mas vamos dizer que existem algumas. Então, essas pessoas, Kardec está se referindo a elas. Essas pessoas que não trabalharam quando puderam, tiveram oportunidade, mas não aproveitaram e tudo mais. Há pessoas que por sua culpa caem na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Ou seja, a responsabilidade é exclusiva dessas pessoas? A resposta do Espírito de Verdade: cabe certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? A miúde, tantas vezes, muitas vezes, é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes a tendência perniciosa. O que ele coloca em primeiro plano aqui, ela? Educação. E veja que não é só uma educação escolar, é uma educação financeira, é uma educação básica de vida, é educação de princípios. Nem todos nós, cada um teve uma formação, uma origem, um local de nascimento que nos dá condições de pensamento e vida. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu tive pais muito operosos e trabalhadores que me ensinaram a fazer. Então, eu faço, eu tenho que fazer, eu faço. Antes de vir para a gente gravar o nosso podcast hoje, eu estava lá trabalhando em casa. Né? Hoje é um feriado, estamos aqui trabalhando para o Espiritismo sem preguiça. Né? Fizemos um Chiquinho também, não aproveitar o feriado dele e ficar com a gente aqui. Veja, isso é um esforço. O Chiquinho é o nosso assistente técnico, né? Ele que está lá operando e gravando para a gente. Se não fosse ele, a gente não teria o programa Espiritismo Sem Censura. Isso é trabalho. Trabalho de que maneira? Da onde a gente faz isso aqui de forma voluntária. Inclusive o Chico, coitado. Ninguém ganha nada aqui. A gente faz por amor à divulgação do que a gente acredita. Alain, para reforçar, aquela era a questão 816. Estamos chegando no final do livro, olha lá, 889 agora, a questão. Novamente, Kardec vai perguntar, olha como ele volta à carga.
Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua. Olha como essa questão inquietava o espírito de Allan Kardec. Porque ele insiste, ele já tinha perguntado lá atrás. Ele volta à carga novamente. Poxa vida, mas vamos lá. Não tem, eu conheço gente que parece que é assim, mas será que é isso mesmo? Ele está insistindo. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Resposta do espírito de verdade. Sem dúvida. Mas, se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Olha isso, Wilson. Olha que séria essa resposta. A melhoria do nosso planeta está condicionada a um processo aprimorado de educação. Moral. Quer dizer, falta para nós educar. Por exemplo, hoje a gente vê, né, uma grande competição escolar. Agora tá no final do ano, as crianças aparecendo no Instagram que passou no vestibular, as crianças que estão em colégios mais poderosos aí. Tá, beleza. E quais valores carregam estas criaturas? Como elas foram educadas, não escolarmente, como elas foram educadas para levar com elas, na escolha profissional, valores básicos de educação. Essa educação que vem de casa, que vem do pai e da mãe, eu começo a questionar que nós ainda estamos falhando muito. Alain, eu quero pegar um gancho seu quando você fala sobre a ação do Estado diante dessas pessoas e lembrar a diferença da esmola e do direito. Muitas pessoas que são contrárias a essas políticas de auxílio às populações empobrecidas, elas alegam que existem já instituições responsáveis por fazer esse trabalho. Então você tem a filantropia, você tem empresas que fazem doações para atender certas camadas da população. Isso é muito visto no liberalismo, no neoliberalismo. Mas a gente vai cair, Kardec vai tratar disso também. Qual é a diferença da esmola e do direito? A gente não está falando de doar um excedente que se tenha. A gente está falando da responsabilidade do Estado. Porque o Estado representa a sociedade. Se eu digo que a sociedade é responsável pela educação das pessoas, quem representa a sociedade numa democracia representativa? O Estado. E o Estado, ele é comandado por um governo que é temporário. E quem escolhe esse governo somos nós. Portanto, é papel do Estado, num primeiro plano, cumprir certas obrigações com essas populações, que deem direitos. Então, quando eu digo que a pessoa tem direito a uma boa alimentação, isto é um direito. Não é uma caridade, um favor que eu estou fazendo a alguém. Direito constitucional. Constitucional. E direito da dignidade. Porque quando existe um programa social, você vai lá, você vê quais são os critérios para se enquadrar naquele programa social, você fala, opa, peraí, eu me enquadro aqui. Eu tenho este direito. É um direito meu. Direito é digno. Agora, quando eu não tenho esse direito e eu fico à mercê da boa vontade das pessoas simplesmente, da doação das pessoas simplesmente, isso não é digno. Então, o que a gente está dizendo aqui é que a prefeitura, ao invés de dificultar o atendimento a essas populações, ao contrário disso, tem a obrigação de implantar políticas e meios para atender, dando educação, dando moradia a essas pessoas, dando uma qualidade de vida para essas que não conseguiram ter por conta própria, porque a responsabilidade é nossa, se é que nós acreditamos, nós espíritas, no que está escrito aqui no Livro dos Espíritos. Não é? Porque se nós não acreditarmos, aí a gente pode deixar de ser espírita também. Porque não dá para ser espírita com uma visão diferente dessa. Ó, como nós, espíritas, Alain, última leitura que eu vou passar para você comentar aqui. Como nós, espíritas, devemos agir. E como agimos de verdade, muitas vezes, né, diante desses assuntos.
Questão 886. Kardec. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Esse é o fulano de tal, ele fez tal coisa, ele tem tal coisa, olha o carrão que ele tem, olha a casa, ele é uma pessoa de sucesso. Quando ele fala, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimoso seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não lhes aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Olha o cuidado, Alain, o cuidado que se tem que ter com essa pessoa, o cuidado de como falar com ela. Eu vi uma matéria do padre Júlio Lancelotti que ensinava, uma entrevista dele, que ele ensinava como doar para uma pessoa em situação de rua, dando o direito dessa pessoa a escolher. Por exemplo, eu tenho um cobertor aqui, você quer esse cobertor? Você acha que atende a sua necessidade? Aí a pessoa vai falar, eu quero, porque a escolha tem que ser dela. Você sabe que eu lembro de um livro do Leonardo Boff, Saber Cuidar. Eu, inclusive, fiz palestra baseada nesse livro. Você vê que para cuidar a gente tem que saber. A gente tem que se capacitar, a gente tem que se preparar para lidar com estas pessoas. Estas pessoas merecem o melhor da gente. Mas é o melhor mesmo. É todo o nosso esforço, é toda a nossa dedicação, é toda a nossa compreensão em entender estas pessoas. Não ao contrário. Não é elas que precisam aprender a lidar com a gente. Nós temos que aprender a lidar com os diferentes. E principalmente pessoas que estão em tanta carência social. Nós temos que nos capacitar. Você aí leu para nós algumas perguntas do Livro dos Espíritos que está nos capacitando para isso. Está nos mostrando o caminho de atuação, de comportamento, de cuidado com estes seres que estão em situação de rua. Por que a gente não lê e presta atenção nessa leitura? Por que a gente não pega esse conhecimento e nos transforma para atuarmos verdadeiramente como espíritas, como cristãos? Eu acho que está faltando, numa sociedade onde falamos que a maioria é cristão, sermos cristãos, né? E naqueles, como nós falamos na nossa doutrina, espiritismo, sermos espíritas cristãos. Eu acho que é um caminho que nos dá base suficiente para transformar a sociedade. Meu amigo, a gente vai ficando por aqui e eu quero lembrar a questão 930 do Livro dos Espíritos, que traz o seguinte ensinamento. Numa sociedade organizada segundo os valores do Cristo, ninguém deve morrer de fome.